Nossa, que prazer Só tá enorme. cortada, a tua Tá testa tá cortado? cortada, né? Então, Tá, peraí, deixa eu ajeitar aqui. isso, pra gente ver a tua carinha direito, cara. Melhorou? Tá ótimo agora. Melhorou, que bom. Olha, que prazer enorme estar Não é? falando com um amigo de tantos anos e Não é? uma pessoa tão especial. Nos dias de hoje tá tão difícil encontrarmos pessoas especiais e pessoas interessantes, pessoas com conteúdo. E eu posso dizer que eu lhe conheço há tantos anos e sei que, para quem não te conhece, é uma dessas pessoas. Então, fico Obrigado, Marcelo. lisonjeado e É muito mútuo, viu? agradecido. É mútuo, viu? Admiração muito grande pelo teu trabalho, pelo que você desenvolve no surf, né? O esforço que você faz, porque às vezes quem está de fora acha que é um clique, né? E a gente sabe o esforço que é. Às vezes é empurrar um piano sem roda, né? Para a É, coisa acontecer, para mostrar que é. deve ser assim. Então, eu te admiro muito, viu, cara? E tem uma amizade de 20 anos, quando a gente fez o Ah, primeiro Surfstalva, pelo menos, né? Salvo aqui em São 90, Paulo, 99, não 99, foi? 99, 21 anos. 21 anos, né? Eu 21 era anos. pequenininho, eu tinha 10, 15 anos numa lá. Éramos. Não é? Ah, Empurrar esse piano aí, eu diria que seria diário, né? Até meio é, corcunda, mas estamos aí. é Mas não verdade, esmorecer jamais. não, Esmorecer jamais naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente gosta e principalmente no que a vida foi nos colocando e nos ensinando. Não abrir mão disso jamais. muito legal, cara. Vamos começar, já tem uma galera aí. Eu queria. Conta um pouco mais de você em relação a essa coisa com o mar, com o surf, antes disso tudo virar profissão, virar. Como é que é? Como é que começou isso tudo? Cara, eu nasci ali na praia de Copacabana, né? Não na areia, numa maternidade, mas na praia de Copacabana, praticamente. Então, meu pai me levava para jogar vôlei, para pegar onda de peito, para fazer vários esportes. Era tudo em relação à praia, né? Raramente a gente ia para o clube, mas era praia, praia todo dia, ou pelo menos todo final de semana a praia. Então a gente ficava, a garotada, eu tinha 4, 5 anos no máximo, quando eu comecei a ir na praia, e aí eu ajudava os pescadores a recolher a rede. Então, esse amor pelo mar foi desde pequeno e foi na praia de Copacabana. E lá eu brincava, né, de onda, brincava de carrinho, de areia, tudo que um garoto brinca, né? E comecei a pegar onda de prancha de isopor. Na época a gente chamava de planonda, né? Era uma prancha, primeiro era uma prancha redonda, ela era toda redonda, né? O fundo dela, a mãe da gente encapava com tecido porque ralava tudo aqui Assava no, tudo. porra, assava tudo, era isopor, né? Então assava tudo. Então ela forrava com tecido e a gente e largava a gente. Aquilo ali ficava dentro d'água um peso, né, cara? E a gente ia ali para a laje do Rian, que era a praia de Copacabana, tinha uma laje, ele tem uma laje, né? Que quebrava um pouco mais quando vinha onda. Né? Na época, ainda estava na época da obra de aterramento da praia, então a gente aproveitou ainda as bancadas e eu peguei muita onda de isopor, de prancha de isopor ali na praia de Copacabana. Depois eles lançaram uma prancha que o fundo era reto. Tinha duas longarinas, duas quilhas grandes embaixo, eu nem lembro o nome direito. E aí eu comecei a conseguir ficar em pé na prancha de isopor. Né? Isso devia ter, acho que uns 9, 10 anos, algo assim, sabe? Né? E aí as coisas foram indo até que quando eu tinha 12 anos eu comprei a minha primeira prancha de fibra. Eu não sei se é imaginação minha, eu acho que era uma Missari, né?
e eu comprei do Daniel Friedman, que estudava comigo no colégio. Daniel. Ele era, acho que 1 ou 2 anos à frente, e ele me vendeu a prancha dele, né? E aí eu peguei a prancha e aí eu não ia mais para Copacabana, só ia para o Arpoador. Todo dia, Marcelo. Ô, esquerda boa, hein? Era dia Ô, sim, dia esquerda sim, dia boa. sim, dia sim. Então, assim, não tinha estresse, não tinha lixo da época, né? A gente ficava pegando onda, eu chegava da escola, comia alguma coisa e andava. Eu ia andando de Copacabana para Ipanema, é perto, né? 2 quilômetros. Todo dia eu ia, e aí ficava a tarde toda, só saía da água quando escurecia. E voltava todo dia, né? Então tem histórias assim muito legais, muito legais. Uma vez que o Petit estava sempre lá na praia, né? E aí uma vez eu me lembro claramente, a gente não tinha estresse e a gente perdia a prancha, ia para a areia pegar a prancha para voltar. Porra, e o Petit era foda, né? Ele sempre pegava a prancha da gente, mas ele tinha 2, 3 anos mais velho, então estava sempre pegando a nossa prancha, ia pegar a onda e só devolvia pra gente quando estava cansado, né, cara? Porra, eram tempos assim. Davi, você ficou um tempo fora. Você ficou um tempo fora. Fui eu que fiquei ou foi você que ficou? Não sei. Agora me confundi. Até vim para um outro lugar aqui. Você estava me vendo rodando? Eu estava te vendo rodando aqui. Bom, vamos lá. Então, aí era tempos que tinha um crowd no arpoador de 15 pessoas no máximo, não tinha mais do que 15 pessoas no arpoador de crowd, e a gente pegava a onda todos os dias, né? Entrou aí um camarada meu que participou da minha infância também, o Joinha, Jorge Guimarães. Quando nós tínhamos o quê? 15 anos de idade, nós pegamos um banco daquele pé duro para Fortaleza, para surfar lá em Fortaleza. Passamos 3 dias viajando com a prancha dentro do ônibus, e ficamos lá, acho que 1 mês e meio, talvez 2 meses, na casa de uma amiga, surfando todos os dias, e principalmente no Náutico e às vezes no Titanzinho, né? Titanzinho era show, né, cara? Era show. Mas foi assim uma experiência incrível mesmo, cara. Olha ele aí. Aí entrou de vez o surf na alma, né? É aquilo que entrou na alma. Estou há 60 dias sem surfar, né? Estou cumprindo a minha quarentena perfeitamente para dar o exemplo, né? É duro, né, Marcelo? Mas, duro, cara, não tem como, né? Não tem. Principalmente nas grandes cidades, né? As grandes cidades elas estão sendo ainda muito atingidas, né? Isso que as pessoas têm que entender. Onde há muita gente, nas cidades menores, até cidades litorâneas mais tranquilas, a coisa ainda está bastante controlada, mas nas grandes cidades não tem como. Né? Eu queria dar até meu alô, se você me permitir, por que eu estou em casa, eu amo surfar, e eu gostaria de estar em casa, eu moro aqui no Mar-a-Mar, eu fico a 1 quilômetro da praia de bike, da Praia da Macumba, onde eu surfo sempre com a minha 8 pés. E assim, eu poderia ir à praia e voltar sem contaminar, sem transmitir, sem problema nenhum. Mas eu acho que existem basicamente 2 problemas que podem acontecer. Primeiro, eu precisar de ajuda e não ter tanta ajuda quanto deveria ter, porque o guarda-vidas tem que ficar em casa nesse momento. Ele tem que ficar on call e não na praia trabalhando, porque na praia tem que estar vazia, para não ter aglomeração. Então, eu estou me arriscando ter alguma coisa comigo e não ter quem me socorra direito. Essa é a primeira coisa. E a segunda, qualquer coisa boba que aconteça comigo, por exemplo, uma luxação, escapulohumeral, coisas que não me matariam. Precisar do hospital. Vão me fazer ir ao hospital que está sobrecarregado, que não vai me atender direito, que eu estou arriscando a minha vida. Se for alguma coisa mais grave, talvez não tenha leito para mim, para minha internação. E, além disso tudo, eu ainda estou me arriscando aí no pior lugar para me contaminar com Covid. Então, por isso é que eu estou em 60 dias dentro de casa, aguardando esse pico, essa onda. Isso aí. Daqui a pouco
daqui a pouco passa e nós vamos voltar tudo para o mar sem grandes restrições, não é? Escuta, e essa coisa com o salvamento aquático? Quando é que começou? Com essa especialização, essa sua expertise maior? É um sonho, né, profissional, né? Você está numa profissão, medicina, você gosta do surf, e aí você pensa, como eu faço para linkar esses dois amores, né? E aí surgiu um concurso para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros assumiu o serviço de guarda-vidas de praia em 1984, né? Isso, em 88 surgiu esse concurso, e eu falei assim, pô, é a oportunidade de eu entrar para o Corpo de Bombeiros e trabalhar com os guarda-vidas. E aí eu corri atrás, fiz o concurso, fui chamado em 90, eu entrei como médico do Corpo de Bombeiros. E aí eu fui lá, visitei o Centro de Recuperação de Afogados, o Corpo de Bombeiros que coordenava essa parte, não tinha nenhum militar ainda naquele momento, nenhum médico, nenhum militar. E eu falei, eu quero trabalhar com guarda-vidas, eu quero trabalhar na praia, eu quero trabalhar com afogado. E eu entrei e fui trabalhar, fui o primeiro médico militar a trabalhar com os afogados ali na praia de Copacabana. E, assim, era um centro único, né, de qualidade, mas era uma coisa muito pequena, com poucos protocolos, ninguém sabia direito, muitas perguntas, poucas respostas para as nossas dúvidas. Devo ressuscitar na areia, devo ressuscitar andando, na ambulância, como eu faço, quais são os protocolos que eu devo seguir para atender esse afogado. Então, tinha medicamentos que não se usa mais, nunca deveria ter sido usado, mas a gente conhecia muito pouco do assunto, né? E aí eu comecei a procurar as respostas, e comecei a investigar, até começando a achar as respostas. Você vê, o nosso Surf Salva foi em 99. O Rico e o outro guarda-vidas que criaram esse projeto do Surf Salva, que era Salva Surf, agora chama-se Surf Salva, foi, se eu não me engano, em 86, 87, quer dizer, bem junto ao momento que eu entrei lá, né? E a gente só foi alavancar um retorno do Surf Salva em 99, com a primeira edição que nós fizemos juntos. Então, assim, tem 21 anos. Osni Guaiano. Osni Guaiano. Foi quem esteve aqui em São Paulo, representando, e mais... Ai, vai me fugir agora. Mas me lembro, assim, de cabeça... A Sobrasa já existia? A Sobrasa já existia, certo? Ela já vem de antes. Em 95, Já vem de essa antes. História da minha relação com o salvamento e com o surf, né? E depois a gente começa a realizar que o surfista é o cara que está mais presente, pelo menos nas praias de ondas, ele é o cara que está mais presente na praia do que qualquer outro. É ele, a gaivota, e a areia e a água. Entendeu? Tem locais que o guarda-vidas não está lá, porque não é um local de alto risco, ou porque não está na hora de afogamento, né? Então, assim, o surfista é uma peça fundamental. Né? Tenho certeza de que todas as pessoas que estão nos assistindo vão lembrar de algum socorro, né, que já fez na sua vida. E aí, vários, né? Para quem surfa há mais de um tempinho aí, que seja 1, 2 anos, já deve ter tido alguma experiência de presenciar um afogamento ou uma situação que necessitasse tomar uma atitude adequada, né? Claro. Acho que esse é o tema principal hoje aqui da nossa conversa, é justamente sabendo desse fato que a grande maioria dos surfistas já vivenciou em vários graus o afogamento, né? Acho que você pode falar até muito mais sobre isso. Com certeza já vivenciaram várias situações e que deveriam estar orientados ou devem ter alguma curiosidade ou alguma intenção de saber um pouco mais como se comportar. Claro. E o que a gente fez foi exatamente isso. O surfista é um sensacional
multiplicador dessa informação tão essencial para outros surfistas. Então, a gente começa com 5 anéis. Né? A gente começa com prevenção, que é o primeiro anel, a coisa mais importante. Localizar, saber reconhecer um afogamento em curso, saber a quem chamar, fornecer flutuação, saber como retirar a vítima de dentro d'água e saber como fazer os primeiros socorros. Então, são 5 coisas fundamentais. A gente tem um curso na página que é gratuito para quem é do Clube de Vantagem, tem informação, tem vídeos, tem 95% da nossa informação na página da Sobrasa é gratuita. E a gente sempre toca no Surf Salva nos 5 anéis. Primeiro, a prevenção. E a prevenção quer dizer prevenção com você primeiro, ou seja, como eu vou evitar que aconteça alguma coisa comigo. Essa é a primeira coisa. E essa prevenção consigo, né, com você na hora do esporte, ela tem 3 segmentos. Ela tem, basicamente, o bem antes, ou seja, como eu me preparo para ir ao surf. Então, isso tudo entra toda a parte que você faz, Marcelo. Preparação física, psicológica, alimentação, tranquilidade, conhecer seus limites, né? Você pode falar muito mais apropriadamente do que eu. É toda a preparação com você. Depois tem a preparação com equipamento, ou seja, porra, minha parafina está adequada, meu lixo está certinho, eu chequei o equipamento, está tudo, não tem nada que possa me cortar, a prancha está. Pensei. Falhou? Falhou, mas acho não? que voltou. Voltou, não, falhou a minha internet talvez, deve estar balançando eu acho que é a a sua, internet. porque aqui continua a linha do tempo continua girando. Mas eu acho que está bom. Tá me escutando? Tô. Então, assim, toda essa parte de preparação e a preparação do material é super importante. Depois preparar, pensar assim, para onde que eu vou pegar a onda? Eu conheço aquele local é novo para mim. Se eu conheço aquele local, ele está na mesma condição que eu já estou acostumado a praticar. Porque às vezes assim, eu vou pegar onda na macumba todos os dias. Tá, eu conheço a praia da macumba, mas de repente dá uma ressaca, mudou a coisa toda, né? Ou seja, a condição que eu estou acostumado e que eu estou me preparado, né, para o meu surf é diferente. Então, assim, tudo isso, toda essa preparação faz com que você possa reduzir o nível de risco na hora de surfar. Né? Isso antes. Na hora que eu chego na praia, eu tenho que entender se aquilo está apropriado para a minha capacidade, se meu equipamento está apropriado para aquele momento. Porque às vezes a gente olha a previsão, porra, parece que está baixinho, chega lá, está grande, ou ao contrário, né? E a gente se surpreende. Principalmente quando você vai surfar num local que você não tem conhecimento, né? Que é a primeira vez que você foi. Então, assim, acho que você tem que chegar no local e observar bastante. Por onde que o pessoal local está entrando? Por onde que ele está saindo? Porque às vezes a pessoa fica tão fissurada que ela entra e depois não sabe por onde vai sair. Né? E às vezes tem locais, por exemplo, eu fui há uns 3 anos atrás surfar em Bali, em Uluwatu, e, cara, se você não percebe por onde você vai entrar e por onde vai sair, ainda mais eu que sou cegueta, se eu não tiver uma marcação, porra, na hora de sair eu me enrolo todo, né? Porque tu vai parar lá não sei aonde com aquela corrente, né? Então, assim, tem que observar onde o pessoal está entrando. Onde o pessoal está entrando com mais facilidade. Onde é que está a corrente de retorno? Eu estou visualizando ela. Ela é o local mais fácil de entrar sempre. E não é o local para sair. Eu vou sair pelo banco de areia ou pelo local onde está jogando para a praia. Então, toda essa observação é importante. É uma corrente de leste, é uma corrente de sudoeste, tá ventando para um lado, está ventando para o outro, está me jogando. O pessoal que está lá fora está nadando o tempo todo para a esquerda, está nadando o tempo todo para a direita. Então, eu começo a entender como é que está a coisa ali. E entendo um pouco antes de entrar o que vai acontecer.
eu não entro diretamente no pico onde eu vou surfar, eu posso entrar um pouco mais à esquerda se eu sei que está arrastando muito para a direita, ou ao contrário. Tudo isso são práticas do dia a dia, mas são importantes na hora que você pensa na tua segurança, né? Na hora que você está entrando, que você resolveu entrar, primeiro é assim, se é uma praia deslizante, né? Ou uma praia deslizante que a gente chama, é aquela praia que vem quebrando devagarzinho, uma praia típica disso é Santos, por exemplo, quebra bem devagarzinho, ou Jiribá, ou até a Barra às vezes, né? Ela quebra devagar e vem deslizando. É uma praia que no entrar na água não tem problema. Mas se é uma praia de tombo, por exemplo, como a Praia da Macumba aqui, Itaipu, ou locais onde Itacoatiara, locais onde a areia é grossa, né? A onda quebra muito com uma energia muito grande na areia direto. Essas são locais em que você já pode se machucar na hora de entrar, De né? entrar. Então você tem que saber ali medir, assim, ver aonde, como entrar, né? E principalmente, mais do que na hora de entrar, na hora de sair. Eu vejo muito fera tomar coça no raso em praia de tombo. Eu já tomei várias, né? E mesmo tendo cuidado, Todo mundo. você às vezes erra o momento e toma uma coça ali, porque a onda quebra com força. E a onda tem uma energia tão grande que eu já atendi várias pessoas com ombro luxado, com traumas, com fraturas, por essa onda que quebra na areia. Então ela não é uma E coisa. muitas vezes, né, Davi, te interrompendo um pouco, isso vale para o surfista experiente. O que você está falando é algo, não é só para o iniciante, não é só para quem está tendo os primeiros contatos, porque mesmo o surfista experiente, a própria experiência faz ele negligenciar muitas vezes esse tipo de observação, né? Esse tipo de coisa que o dia a dia ele ali já vivenciou vários tipos de praia, isso, aquilo, e ele acaba indo, né? Sabe qual é a coisa que mais te deixa em risco? É a Sabe ou não? sua. Não, fala. É a hiperconfiança. É a Eu confiança, sem sou dúvida. eu sou fodão, É, eu faço é, tudo, isso aqui eu domino. É o momento em que baixa a guarda, você se expõe mais, entendeu? Esse, na medicina, é o pior momento que tem, quando você se acha o cara e aí vai fazendo as coisas sem os cuidados que deveria ter. No surf é E a o mesma mar, coisa. e o mar suscita um pouco isso, né? Para quem pega a onda, é o que eu sempre falo. Você deve tentar superar os seus limites, sim, mas você deve conhecer as suas limitações. Quando o indivíduo desconhece as suas limitações, quando ele vai querer extrapolar um pouco o seu limite, aí esse risco fica muito alto. Sim, no E aí, surf existe, todo mundo quer, pô, quero pegar uma onda maior, quero pegar uma onda melhor. Existe essa necessidade de superação de limites, principalmente naquele mais experiente. Mas é necessário conhecer suas limitações, e que estão relacionadas, inclusive, aos fatores ambientais, não só aos fatores pessoais, que já você tinha que ter verificado mudam antes. diariamente, Michel, que mudam diariamente, né? E aí você acrescenta o uso de drogas, álcool, noite mal dormida, resfriado, uma dor de dente, uma apurrinhação que você teve. Tudo isso afeta o teu rendimento na hora. E pode te dar uma hiperestima muito grande, quer dizer, você está estimando que você tem muito mais capacidade do que na realidade você tem e você se coloca em risco. Né? Quantas vezes, Marcelo, nós passamos por sufoco dentro d'água? Todo Eu, mundo, não tem quem. eu posso Vários. dizer vários. Então, assim, nas últimas quedas que eu fiz. Você sempre passa sufoco, não tem como. não, Se você você está olha no que mar, você acha o que mar é isso. você acha que dá, né? Você acha que dá, mas fez a leitura um pouco errado. Eu passei um sufoco em Portugal, ali na praia a praia ali do campeonato que tem no canto esquerdo, uma corrente, o Super Tubos, no Super canto tudo. esquerdo, É. bem Não no canto conheço lá. esquerdo, É.
Cara, uma corrente, uma água gelada, eu detesto pegar onda de água gelada, uma água gelada, e eu remava e não saía do lugar, remava, e a onda só me arrastava para cima da pedra, e tinha um tamanho, né? Tinha pelo menos 1,5 metro de onda ali, quebrando seco. Então, cara, eu passei, eu falei assim, caceta, eu não consigo sair daqui, né? E eu tenho bastante ferramentas, a gente tem ferramentas, eu fui nadadora da faculdade, eu fiz a minha faculdade com bolsa de natação, então não sou um bobinho qualquer. E passei o sufoco e a gente passa sufoco. E quanto mais a gente acha que é bonzão, mais sufoco a gente passa. Né? Mais é uma lição de moral. Né? Não, e tem outras situações também que eu já presenciei, por exemplo, principalmente quando vai surfar de galera. Vamos lá, foi lá, principalmente mais moleque, tá? Foi de galera. Você tem vários níveis ali de competências, de habilidades, né? E na hora ali não dá para não falar não vou, você vai, né? Você se expõe. A pilha, né? Uma pilha danada, né, cara? Uma pilha danada e você pegar a pilha, você se mete em problema. E na faixa etária da gente, não, que a gente já sabe, né? A gente tem medo e respeita o medo. O medo é muito importante, né? É o medo que nos faz ficar ligado e reduzir o risco. Quem não tem medo não é o cara corajoso, é o cara ignorante, né? Inconsequente. O ignorante é que não tem medo. Não tenho medo. Você não tem medo de um negócio que pode te matar, tá maluco, né? Tá ignorando o risco. Então, assim, o medo é nosso grande aliado. Então, assim, na hora de entrar, na hora que você vai entrar, tem alguns riscos, tem o risco da praia de tomba. Na hora que você está nadando, você entra pela corrente de retorno. Você entra exatamente no local onde o afogado se afoga, o afogado banhista ali, né? E é exatamente no local em que alguém vai parar, vir de uma direita ou de uma esquerda ou de uma direita. Então, assim, o maior problema de incidentes no surf é que você quer passar exatamente no local onde o cara quer passar também. Então, ele vem manobrando na onda e você quer passar na parte não estourada, não arrebentada. E ele também. E aí onde dá o maior número de traumas e atritos. Né? Então, sempre que você visualizar alguém vindo na tua direção, claro que você tem uma certa ideia se dá para passar pela parte não arrebentada ou não. Mas está na dúvida? Escolhe a parte arrebentada, porque não vai ter trauma. E o trauma com prancha na cabeça, prancha no corpo, é o pior que tem. O afogamento é o pior cenário que você possa acontecer. E o afogamento em quem surfa, e quem surfa muito bem também, é o trauma de crânio. E o trauma de crânio pode acontecer bobas coisas. Estou dando um peixinho para passar uma onda, a onda estoura na minha cabeça e bote meu queixo na prancha. Eu posso apagar com isso. Tá? Eu tomei ela voltando. Eu tomei ela voltando na cara. Quebrei o nariz. Tum. Pois é. Foi fazer, pegou uma bolha por baixo e trouxe a prancha de volta. Eu estava no movimento, pum, narizinho delicado, né? Foi um dos dias de sufoco. Mas, assim, é importante para quem está nos ouvindo que qualquer trauma na cabeça daqui para cá pode apagar. Pequenos traumas. Assim, um apagamento que não te mataria fora d'água, mas dentro d'água é a morte, acabou. Alguém vai Porque quando você desperta, né? E quando você desperta, a primeira coisa, né? A tua primeira reação será essa. Né? Então, assim, você está apagado dentro d'água, ninguém está olhando, né? A maioria das vezes acontece isso, e você vai ficar afogado durante um tempo. Você vai aspirar a água, você vai passar por um sufoco e provavelmente vai ter uma parada cardiorrespiratória, porque isso acontece em 3 minutos, 4 minutos, no máximo. Entendeu? E o que acontece? Difícil alguém te visualizar em 3, 4 minutos, a não ser que tenha alguém supervisionando a área de quem está surfando. Normalmente é muito difícil o guarda-vidas estar lá supervisionando surfista.
né? Então, normalmente fica na conta de quem for surfar. O amigo que foi surfar com quem, e eles têm que se ajeitar, se cuidar, né? E muitas vezes não dá para ver. Você está no outside, a pessoa tomou uma pranchada na arrebentação e você não está visualizando. Então, assim, pranchada na cabeça não pode acontecer. Então, na hora que a gente falou da entrada, a gente falou de você cruzar a arrebentação, né, varar a arrebentação, lá fora, na hora que você está pegando onda, sempre respeitar, né, a cabeça. Então, vai cair, porra, protege a cabeça. Caiu, vai levantar de dentro d'água, protege a cabeça que a prancha pode voltar. Então, sempre proteger a cabeça. Qualquer machucado aqui, em qualquer local, significa que você passou por um risco de ter apagado e ali você podia ter ficado afogado, morto. Então, assim, não é brincadeira e acontece muito rápido. Tá? Então, essas são as prevenções principais com você. A prevenção com os outros que estão na praia é que no momento em que você passa e vê alguém, um banhista, que não conhece a área e que está entrando num local que você sabe que tem uma corrente de retorno, você tem que avisar, né? Você tem que chegar ali e dizer, olha, camarada, ali... Aí já se afogou um cara outro dia e morreu aí. Ali não é um local muito bom para você ficar. E já manda na pesada logo, porque tem um poder de convencimento forte. Que o cara, não, aqui eu também não quero ficar. E aí você indica o cara para ir para um local onde tem a guarda-vida, onde tem a supervisão de um guarda-vida, né? E se não houver, que pelo menos ele fique em frente a um banco de areia, um local onde a arrebentação, a água joga para a areia e não como a corrente de retorno que joga o cara lá. E na praia é até fácil de você identificar, né? A pessoa que tem alguma familiaridade ali com aquele ambiente e aquele que não tem, né? Você consegue identificar. Quem está na praia com alguma regularidade consegue identificar esse tipo de risco, né? No banhista ou no visitante ali da sua praia, né? A corrente de retorno, a corrente de retorno é muito importante para você identificar onde é que está. Eu vou dar algumas dicas sobre como identificar uma corrente de retorno, que é o local melhor para a gente entrar no mar. Ela normalmente tem uma área mais escura, normalmente ela tem menos ondas que o banco de areia, normalmente ela tem uma configuração côncava na areia, então a gente não vê aquele desenho que é ao longo da praia. Côncavo é justamente em frente ali que está a corrente de retorno. Às vezes ela não fica alinhada, retinha, perpendicular à areia, ela fica transversal, ou às vezes ela fica um pouco mais oblíqua, às vezes ela fica um pouco mais passageira, ela vai andando, sabe aquele negócio que você anda no pico, aí de repente as coisas vão andando. Acho que caiu. Eu acho que caiu a tua. Está rodando aqui. Foi? Aqui parece que está rodando. Eu estou te vendo, mas realmente está pixelado. Não, eu acho que é a minha mesmo. Eu estou mudando de lugar aqui. Estou sentando aqui num outro lugar. Vou segurar na mão aqui. Aqui. Conseguimos aqui? Deve ser a minha mesmo, meu Wi-Fi. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo então, aí? Assim, está o Giga aí ao vivo? Acho que agora sim. É o meu mesmo que estava falhando. Alô? Estou te ouvindo. Agora está melhor a imagem. Está melhor? Está melhor? Sim, a imagem está um pouco... Giga, está dando para ver aí? Bom, parece que alguém botou aqui que o Giga falou. Fala, Giga. O Giga está falando aqui que
Tá dando para escutar bem. Então eu vou metendo bronca Vai enquanto. metendo bronca. Mesmo Vai lá, criando. vai lá, vai lá. Então, assim, você reconheceu a corrente de retorno, né? Então, aquilo ali, às vezes a corrente pode ser um pouco oblíqua, às vezes ela pode ser aquela corrente que vai passando. Isso é muito comum nas praias aqui do Rio de Janeiro. Você está no surf, de repente a corrente passa por você ou te carrega junto, né? Lateralmente. Então, assim, é importante você reconhecer essa corrente de retorno. Ela está presente no lado de pedra. A gente sempre escolhe o lado perto da pedra, que ali joga a gente lá no outside muito rápido, né? É muito bom. Então, a corrente de retorno é o local que mais dá afogamento. Pelo menos 90% dos afogamentos em praias ocorrem na corrente de retorno. Você reconhecer uma significa exatamente no local onde você vai pegar o seu afogado ou ajudar alguém. A grande maioria vai estar lá. A grande maioria, estatisticamente, vai estar ali. Isso é bom, né? Todo mundo tem que entender. Se tem um banhista ali que aparentemente está tendo problema, você pode já ficar de olho que provavelmente seja um caso de afogamento. E o que acontece é que quando você está entrando, você pode cruzar com ele. E quando você acabou de pegar a onda também, porque toda onda acaba de uma forma ou de outra na corrente de retorno. Então o Giga está perguntando se a temperatura da água na corrente de retorno é diferente. Não, a mesma coisa. Não, porque está tudo ali, né? A água. É a mesma água que vem, a mesma água, né? Ou a mesma corrente que vem ali da onda que quebrou, ela quebrou a onda, veio no banco de areia, forma uma corrente lateral e aí ela volta na corrente de retorno. Então é a mesma água. A água não movimenta, quem movimenta é energia, mas ela tem um certo movimento porque existe uma arrebentação, então ela tem um certo movimento com vento, etc. Né? Legal. Então, assim, o segundo anel é você reconhecer um afogado. Se você não reconhece um afogado, você não pode ajudar. Se eu olho para o cara que está na corrente de retorno e acho que ele está brincando, né? Mas como reconhecer o afogado? Então, o afogado, primeiro, ele dificilmente vai pedir ajuda. Normalmente, ele está se afogando e quando ele percebe que precisa pedir ajuda, ele não tem mais força no braço de levantar. Então, a gente não pode esperar que a pessoa faça a cena de ajuda ou que ela fale alguma coisa, porque ela não tem mais gás para pedir socorro. Está exausto. Ela não quer pagar mico na praia, então ela deixa para pedir no momento em que ela não consegue mais pedir ajuda. Então, assim, é muito emblemático isso. Como é que eu reconheço o camarada que está se afogando? Ele está nadando e não se desloca. Ele nada, ao invés de nadar na horizontal, como todo mundo deveria nadar, como todo mundo nada, ele está tentando nadar na vertical. Está olhando para a praia, ao invés de estar olhando para a onda. Os olhos, às vezes, arregalados. Né? Afunda e volta. Então, tudo isso são sinais de que ele está em risco. E se você percebeu isso, você, antes de ajudar, claro, se for possível, né? Antes de ajudar, avisa alguém que você está partindo para ajudar. Porque o que acontece, às vezes, em locais que tem pouca gente, se você não avisar, olha, tem um cara se afogando lá, eu vou tentar ajudar, você fica vai de olho. Ajudar e fica lá um cara e ninguém vem para te ajudar. Se você avisar alguém que você foi, essa pessoa que você avisou, ela pode ligar para o corpo de bombeiros e pedir um jet ski, um helicóptero, um barco, um bote, dizer alguma coisa que dê um suporte para você. Então é importantíssimo, antes de ajudar, avisar alguém que você está ajudando, ou fazer as pessoas ao seu redor entender que você está indo ajudar. É fundamental. Tá? Bom, partiu, reconheceu, ligou o 193 para ajudar e fala, né, a pessoa que vai ligar vai falar aonde ela está, o que está acontecendo e o que você precisa. Não é você que vai fazer isso, é a pessoa que você pediu que você avisou que você ia fazer o socorro. Ok. Terceiro anel, prover flutuação. Ou seja, você vai usar a tua prancha para te proteger contra o afogamento.
Porque o cara, quando você chegar perto, ele vai querer te agarrar. E é isso que você não quer que aconteça. Então, você entrega a prancha para o cara, ou você está num pranchão, você pode sentar na ponta e entregar o bico, deixar acalmar a situação, e aí pegar a perna dele e embarcar, sem sair disso, ficar sentado, sem deixar da posição sentada, pega a perna, embarca ele, posiciona você e ele, de uma forma que o bico fica um pouquinho inclinado para cima para não embicar, e aí, se você tiver força, você vai nadar de volta para ele, sem pegar onda. A outra tática é você. Você está com uma pranchinha, não estou com um pranchão. É você chegar perto do cara, sair da prancha e esticar a prancha e entregar o bico para o cara. Você tem que sempre colocar a prancha entre você e o afogado. Importantíssima essa informação. Importantíssima. Acho que tem que reforçar muito. É a prancha. Então não entra na água se você não for com a prancha. Não, vou ali ajudar o sujeito e vou só eu lá. Não, ou então tá vindo na onda com a prancha, encontrou com o afogado, não encosta na pessoa, né? Vai lá e entrega a sua prancha. Essa eu acho que é uma informação... É pesadíssimo você fazer um socorro sem treinamento, sem nadadeira. O cara pesa assim, é um chumbo em cima de você, ele quer te agarrar. Sem condições. Pelo menos 16 pessoas morrem afogadas todos os dias no Brasil. 16. Dessas 16, a gente acha que 2 a 4 morrem por socorro, tentar ajudar uma outra pessoa e morrem junto. Então a prancha é o teu maior aliado. Usa a prancha entre você e a vítima. Tá? Perfeito. E sempre que puder, você, na hora que você vai se posicionar para fazer isso, você deve se posicionar assim: a areia, vítima, você aqui. Né? Porque se quebrar alguma onda aqui, você vai cair em cima da vítima. E não, se você tentar fazer aqui, o que vai acontecer é que a vítima vai cair em cima de você. E isso pode te machucar a tua cabeça, você perder a consciência. Então, claro que é sempre que é possível. Um socorro pode dar 1000 coisas erradas. Né? Sim, já é uma situação extrema. Já é uma situação extrema. Exatamente. Então, assim, não já passou-se 2 anéis, né? Já foi o da prevenção, né? Já foi de chamar o socorro, né? De reconhecer a vítima, chamar o socorro e aí prover flutuação. Já está numa atitude extrema. É isso aí, se desculpa. a vítima é inconsciente, aí o ideal seria fazer a ventilação ainda dentro d'água usando a prancha. Então, você coloca a face da pessoa em cima da prancha e aí faz a ventilação dentro d'água. Mas isso é um pouco difícil da gente explicar numa live. Aí só concurso. Não, aí só. Depois a gente vai dar o serviço. O pessoal aqui estava perguntando como é que faz para ter acesso. No final a gente vai dar toda essa orientação mais detalhada. Porque essa parte mais técnica, você precisa de técnica para pôr o indivíduo em cima da prancha, né? E para você fazer uma respiração dessa. Mas você chegar e usar a sua prancha como o meio de flutuação para o afogado, entregando a prancha, num primeiro momento, é algo que todo mundo pode e deve fazer, assim que tem que ser, não é? Agora, tem algumas regras, né, Marcelo? É assim, se você está no momento em que está arrebentando uma onda enorme ali, a tua segurança é a primeira coisa. Então, assim, você tem que manter a sua segurança. Você só vai se aproximar dessa situação se você achar que está seguro. Né? Então, imagina você num local de coral ou de fundo de pedra, numa situação que sozinho você já estaria num sufoco danado. Quer dizer, você tem que entender se o risco para você tentar ajudar alguém não pode te sacrificar como vítima. Né? Serão 2 vítimas. Serão 2 vítimas, não uma. Exatamente. Serão 2 vítimas. Isso tudo tem que ser considerado em 1 minuto, 1 minuto e meio. Quer dizer, todas essas considerações que a gente está falando, elas têm que ficar um pouco medular, porque senão você não consegue, naquele ambiente de estresse emocional, de estresse físico,
né, você não consegue lidar com aquilo. Então, por isso é que é importantíssimo você ter um treinamento anterior. E a gente tem o Surf Salva em todos os estados do Brasil. Então, assim, Puta. todos os lugares estão fazendo Surf Salva. Na maioria, quase 100% é gratuito para as pessoas. Dá uma aula, você aprende como fazer todos esses anéis da cadeia de sobrevivência. Isso é importante frisar, né, Davi? Você falou, liga no 193 que você vai ter. Esse é um serviço que a gente tem no Brasil que é de excelência, né? Você vê, tem todas as cidades litorâneas, todos os lugares com algum tipo de risco. É um serviço que realmente funciona, um serviço de excelência. E é o que você está falando, basta você ir atrás, né? É impressionante, e só como adendo aqui, porque eu acho que é interessante isso, quando foi criado o 193 primeiro, né, antes do 192, criou-se uma demanda que não existia antes. As pessoas não eram atendidas em casa. Então, elas tinham muita dificuldade de chegar no hospital quando estavam críticos. Então, quando a gente criou o 193, ligar o 193, chamar a ambulância, chamar o bombeiro, começou-se a ter um serviço que trazia rápido para o hospital. E aí o hospital começou a não conseguir dar conta. E até hoje, eles ainda estão tentando resgatar, ainda estão tentando dar conta dessa demanda alta que o bombeiro e que o SAMU traz. Porque antes morria em casa. Né? A mesma coisa na praia. Você estava lá, aconteceu alguma coisa, vou chamar quem? Não vou chamar ninguém, porque ninguém vai ver. Agora vem. E isso fez uma redução enorme no número de pessoas que morrem. A presença do guarda-vidas na praia, a educação dos surfistas, eles entenderem como pode ajudar sem se tornar uma vítima. O quarto anel é retirar da água. Então, você já botou a vítima em cima da prancha, regulou a posição da prancha para não embicar e vai nadando, e a vítima pode nadar também se ela estiver ajudando. Se ela não estiver ajudando, para de nadar, nada só você. Se você achar que está muito difícil, por exemplo, vários resgates que eu já fiz em mar grande, eu não fui para areia, eu fiquei lá fora, sinalizei e pedi para o bombeiro vir me buscar. Ir lá ajudar. E eu achei que eu e a vítima estávamos ótimos. É muito melhor. Então, aí um jet ski vem te buscar, um bote inflável, né? O risco para você e para a vítima é muito menor. Então, você vai avaliar. E não deve pegar onda. O propósito não é pegar uma onda com a vítima. Que vai embaralhar tudo e cair tudo e perder vítima, perder prancha. Aí piorou tudo. Prancha, bater na tua cabeça. E aí o socorro vira socorro de duas vítimas. Né? Então, assim, o strap, o lixo, não precisa tirar do teu pé e botar na vítima. Não, você é o cara mais importante ali. Se alguém tem que ficar ligado à prancha, é você, não a vítima. Tá? A tua segurança é sempre importante. Se você não tiver segurança, você não consegue dar segurança à vítima. Tá? E o último anel são os primeiros socorros. Que só vai, você vai chegar na areia, vai colocar a vítima deitada na areia paralelo, né, assim, 2 metros acima da onde está molhando ali a água, paralelo à água, vai você de costas para a água, você vai perguntar para a vítima, você está me ouvindo? Se ela responder, significa que ela está viva e está respirando. Eu boto ela em decúbito lateral, deixo ela meio de lado, para a língua não atrapalhar a respiração dela, e espero o 93 ou o 92 que eu chamei chegar. Já fiz tudo que eu devia fazer. Pronto, perfeito, é isso aí. Se você balançar ela e ela não te responde, você vai precisar do 93, porque a situação é crítica. Aí você vai hiperestender o pescoço, ou seja, pegar no queixo e na testa e abrir as vias aéreas, ver, ouvir e sentir. Se você achar, não tem respiração, você vai fazer 5 ventilações artificiais. Vai fazer segurando o nariz, vai fazer uma, olha para o lado, 2, 3, 4, 5. Não teve resposta nenhuma da ventilação, ela não balançou, não mordeu, não te deu um soco,
não recusou a ventilação, nada disso, significa que o coração também está parado. E aí você tem que tirar o dedo dali, ir para o meio do peito, nessa região aqui, botar uma mão em cima da outra e aí iniciar 30 compressões torácicas. E aí você fica 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 5 vezes, 5 ciclos ou 2 minutos. E aí dá uma parada estratégica para avaliar se a ventilação voltou. Se ela se ver, ouvir e sentir não voltou, vou continuar. Até quando eu vou fazer isso? Até a ambulância que eu chamei chegar, até a vítima voltar, até eu ficar exausto. Estou numa praia, só eu e o meu camarada, estou fazendo nele. Depois de 10, 15 minutos, eu não aguento mais fazer, o meu braço não aguenta mais. Parou, acabou. Tá? E quando não começar, ou seja, eu vi o afogado, apareceu um cara, um corpo na praia, e eu digo assim, não, esse não adianta mais tentar. 4 situações. Submersão acima de 1 hora. Quando eu vi alguém que se afogou, procurei, e depois, cronometrado, depois no relógio, mais de 1 hora, não tem mais jeito, não posso fazer mais nada. Aí não é a busca de uma vítima, é a busca de um corpo. Livores, rigidez cadavérica e decomposição corporal. Essas são as razões para eu não tentar alguma coisa. Então, não existe essa coisa. Não, 15 minutos embaixo d'água, não vou fazer mais nada. Não, tenta, porque ainda vale. A massagem, que eu acho que é um tema que todo mundo fica, né? A massagem cardíaca, isso aqui. Mesmo um indivíduo que nunca tenha treinado, nunca tenha tido contato, nunca tenha visto, ele consegue fazer uma massagem? É melhor do que nada? Então, ele consegue. Mas assim, a gente tem um vídeo no nosso canal YouTube de como fazer um manequim na sua casa. Um manequim com garrafa PET, papelão e durex. Então a gente ensina como fazer, é muito fácil. A gente ensina como fazer e te mostra como você fazer a compressão certinha e como fazer a ventilação. Então você pode treinar isso em casa com custo zero. O Giga P botou uma pergunta aí que eu li rapidamente, assim, a gente em tempo de Covid faz ventilação boca a boca? Não. A gente evita de fazer a ventilação boca a boca porque qualquer um, na crise que a gente está, é potencial transmissor do coronavírus. Por isso é que é uma das razões que a gente pede, fique em casa, não vá surfar, o risco é grande, se você precisar de atendimento, provavelmente você não vai ter o atendimento que você precisa, ou que você deveria. Então, assim, em tempos de Covid, a gente divide em 4 fases. Na primeira e na segunda fase, a gente tem uma recomendação de segurança aquática na nossa página também. Primeira e segunda fase, não tem guarda-vidas na praia, nem na piscina. É tudo fechado. Então, quem vai estar na praia? Surfista, sozinho, por conta própria. Então, assim, o super-homem morre, o herói morre, né? E a gente não quer, eu acho que não vale a pena o risco. Eu estou 2 meses sem surfar. Estou aguentando firme. Né? E não sei quanto tempo mais vai durar isso. Talvez mais 2 meses, não sei. Mas eu não vou dá para saber. Escuta, e a massagem cardíaca, se você tiver que optar por algum motivo entre a ventilação e a massagem, opta-se pela massagem cardíaca? Se você tem que fazer alguma coisa é sempre melhor do que nada. Alguma coisa é a compressão. A compressão cardíaca. Ótimo. Falei massagem para ficar, tá bom. A compressão dá alguma ventilação. 1/3, 1/4 da ventilação do boca a boca. É alguma coisa. Você não está dando a maior chance para essa vítima. Mas está dando alguma chance. Fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Muito bom. Para resumir, então, Davi, a gente tem os 5 anéis aí que você falou, não é isso? Então, primeiro que a galera tem que prestar atenção é na prevenção. Prevenção consigo mesmo, a sua saúde geral, a observação do meio ambiente. Check-up. Check-up periódico.
A gente tem visto cada vez mais eventos cardiovasculares dentro da água, né? Quem não conhece aí alguém que acima de uma certa idade já não tem um evento cardiovascular pegando onda. Isso vai ser cada vez mais comum a partir do momento que mais pessoas vão estar pegando onda. Essa questão de prover flutuação e primeiro identificar o afogado, então, né? Prevenção, identificação do afogado, prover flutuação e a reanimação caso seja necessário. É isso que a galera tem que prestar muita atenção. Prevenção. Reconheça o afogado, ligue o 93. Forneça flutuação, retire, né, a extração da vítima de dentro d'água e primeiro socorro. São 5 anéis. Perfeito. No nosso canal de YouTube e na página tem vídeos dos 5 anéis em 15, 20 minutos, surf salva, legal, que mostra exatamente o que fazer em cada momento desse. O ideal é fazer o curso, mas algumas informações você já consegue ajudar muita gente. Então, qual que é? É o sobrasa.org? Como é que é? Sobrasa.org e nos canais de YouTube meu, Spillman.com e Sobrasa, né? É Davi Spillman e Sobrasa. Os canais têm vários vídeos didáticos, educativos. Muito legal, é isso aí. Então, todo mundo pode acessar e ter bastante informação lá a respeito desse tema bastante importante. Isso é uma coisa que vale a pena para agora que a gente está procurando coisa para fazer na internet, quem está aí procurando assistir ou ver alguma coisa interessante, sobrasa.org, vocês vão achar lá bastante coisa. Durante a semana agora a gente também vai ter a presença do Davi no simpósio, o 5º Simpósio de Saúde e Medicina do Surf, que a gente está promovendo, conseguimos aí manter num formato online. Davi vai estar quinta agora falando justamente de um tema que tem atraído muita atenção das pessoas, que é o surf extremo, em condições extremas. Vai estar lá entrevistando o Carlos Bulli, Alemão de Maresias, pessoal que gosta de onda grande, que vai dar bastante mais informação também sobre isso. E na outra quinta-feira, no dia 28, você está moderando uma mesa sobre o surf mais seguro. Teve um pessoal que falou aqui de escolinha, vai estar lá o professor Alexandre Zene, que é o cara que há muitos anos também dá instrução para instrutores de surf. E aí quem quiser saber mais, no nosso caso, é o simpósiomedicinadosurf.com.br. Lá também tem bastante informação. Marcelo sempre dando esse show de novidades, de inovação, né? Informação, né, Davi? Informação é o tipo da coisa que a gente dá e não falta pra gente, não acaba. Você dá e você não tirou de você, né? Mas eu acho, Marcelo, que isso vai ser um primeiro evento de muitos outros eventos, porque falta muito no mercado. O surf está muito profissional, né? E falta muito no mercado toda essa área de preparação para o surf, de riscos, de salvamento. O Giga está liderando a gente num projeto muito legal, que é uma tabela de riscos de eventos adversos no surf, né? Isso acho que dá até uma live para fazer, muito legal, porque assim, dá uma ideia do risco que é você relacionado ao teu surf, qual o seu surf, qual o risco no local, com material, juntar isso tudo e dizer assim, olha, isso